Olá, meus irmãos, graça e paz. É bom poder retornarmos aqui e partilharmos juntos novamente da palavra do Senhor. Nós temos refletido sobre o chamado de Deus a Moisés, tirado algumas lições sobre o chamado de Deus para as nossas vidas, algumas implicações deste texto para mim e para você, chamado a ser povo de Deus, igreja de Cristo sobre a face da terra. Nós continuaremos as nossas reflexões, relembrando, leia o capítulo 3 e o capítulo 4 de Êxodo, em mais detalhes, mais devagar na sua casa, reflita um pouco mais sobre esse texto, e eu quero destacar o versículo de número 12, o versículo de número 11 e 12 das Escrituras Sagradas, e quero chamar a sua atenção para o que diz esse texto. Olha só, Êxodo capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Feche seus olhos, nós vamos orar para continuarmos refletindo na palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos revela a Tua vontade, pela Tua palavra que nos edifica, que fortalece a nossa fé, pela Tua palavra que nos exorta, nos admoesta, mas também nos consola. Fala conosco, Deus, renova os nossos ânimos e a nossa esperança por intermédio desta palavra preciosa em nome de Jesus. Amém. Você já pensou hoje sobre o chamado de Deus? A Bíblia nos revela inúmeros chamados, mas ela também nos revela que nem todas as respostas ao chamado de Deus são iguais. Como é que você responde? Ou como é que você respondeu ao chamado de Deus? A Bíblia recorda que quando Deus chamou Abraão, ele respondeu em obediência. Ele partiu para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Quando Deus chamou Jeremias, ele encontrou algumas desculpas e dizendo: eu não passo de uma criança. Quando Deus chamou os discípulos, eles abandonaram as redes e seguiram a Cristo. Quando Jesus Cristo os chamou, eles prontamente a deixaram tudo. Mas há um outro exemplo muito interessante das Escrituras, que é o do profeta Jonas. Deus chamou Jonas, Deus direcionou em uma missão, mas ele respondeu em desobediência. Veja como é interessante pensar sobre o chamado, porque estas pessoas, de alguma maneira, representam aquilo que eu e você fazemos quando nos deparamos diante da vontade de Deus. Muitas vezes nós achamos que as pessoas são mais importantes do que o Deus do chamado. Muitas vezes nós achamos que as pessoas são mais importantes do que a missão de Deus. Logo, na nossa geração, as pessoas dizem: eu não quero mais, eu não vou, eu não me interesso, eu não estou tão afim, assim como tantos outros servos registrados nas Escrituras, que resistiram, que desobedeceram a Deus. Hoje também nós encontramos no meio da igreja pessoas assim. Nós estamos diante de um texto que nos revela mais sobre o chamado de Moisés, lições sobre o chamado de Moisés que precisam ser recordadas ao meu e ao seu coração, principalmente em dias tão difíceis de servir a Deus, principalmente em tempos que os nossos corações são seduzidos com tantas coisas e nós encontramos nestas coisas a desculpa perfeita para não cumprir a vontade de Deus. Hoje eu quero recordar com os irmãos que as desculpas para desobedecer a Deus só revelam um coração pecaminoso, orgulhoso e indiferente à vontade de Deus. Veja, Deus chamou Moisés, é o que temos reprisado aqui. Deus está levantando o libertador. Há um povo cativo, há um povo sofrendo, há um povo sendo oprimido, a família sofrendo, mas Deus tem um propósito. Deus enviou o libertador para resgatá-los desse tempo de escravidão. Deus providencialmente cuidou e sustentou a vida de Moisés desde a infância até agora, aos seus 80 anos, quando Deus lhe chama para retornar ao Egito e ser um instrumento de libertação.
Mas, queridos, mesmo após Deus se revelar, Deus chamar, Deus dizer: eu sou onipotente, onipresente, eu intervenho, eu sou poderoso, eu sou o Senhor, eu sou o eterno, Deus do pacto, Deus dos teus pais, Moisés ainda diz: quem sou eu? Veja, irmãos, o que a incredulidade faz com o meu e o seu coração. Veja o que o pecado gera no meu e no seu coração. Deus se revelou, Deus está falando, Deus se manifestou no chamado de Moisés por meio de uma teofania. Lá estava uma sarça pegando fogo, ardia e não se consumia. E Moisés ainda está dizendo: mas quem sou eu, Senhor? A incredulidade, ela faz com que eu e você olhemos para nós mesmos ao invés de olhar para Deus. Deus chamou eu e você não é por causa das nossas qualificações, dos nossos títulos, não é por causa dos cursos que fizemos, não é por causa dos recursos financeiros, da boa educação que você recebeu, não. Deus te chama por graça e misericórdia. A incredulidade de Moisés não o levou nesse momento a reconhecer que o chamado é um ato livre e gracioso de Deus. Não, Deus não está obrigado a chamar eu e você para sermos seus servos. Assim como Deus não nos deve nada, Ele, livre, graciosamente, os chama. Deus chama eu e você sem devermos nada. É nós que somos devedores de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que este chamado de Deus é um ato de graça. É Deus quem age, é Deus quem vai ao nosso encontro, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos dá o privilégio de participarmos de uma missão graciosa, libertadora. Se um dia alguém vier a crer em Cristo, por intermédio da minha e da sua pregação, é um ato de graça de Deus, é misericórdia, bondade de Deus, é Deus usando a minha e a sua vida. Então não temos que olhar para nós mesmos e dizer: quem sou eu? Muitas dessas desculpas, elas apenas são tentativas inúteis de esconder a incredulidade, o orgulho e a desobediência do meu e do seu coração, assim como foi com Moisés. E eu quero destacar então algumas das desculpas de Moisés, para trazermos um paralelo com o meu e o seu coração. Veja, Moisés diz assim: eu não sou ninguém. Moisés reconhece que ele não é nada, que ele não pode fazer nada, que ele é fraco. Mas a sua desculpa não é um quebrantamento, não é um reconhecimento da sua fragilidade e pequenez diante de um Deus todo-poderoso, grandioso, soberano, que pode todas as coisas. É uma falsa humildade. Não confunda humildade de servo com uma pseudo-humildade para esconder um coração incrédulo. Moisés, ele diz: eu não sou ninguém para ir até o faraó. De fato, Deus, ele chama pessoas que não é ninguém e faz delas instrumentos para a sua glória. Deus envia eu e você para cumprirmos os seus propósitos, não é porque somos alguém, é porque somos obedientes. E o chamado de Deus implica em obediência. Moisés ficou preocupado com as suas credenciais e não em cumprir a vontade de Deus. Moisés está preocupado com ele mesmo, com os seus títulos, com a forma como as pessoas o verão, e não com a glória de Deus. A humildade gera em mim e você a preocupação com a glória de Deus. Jesus Cristo é o exemplo perfeito de humildade. A Bíblia diz que Jesus, em todo momento, ele está engajado em cumprir a vontade de Deus, em executar a missão libertadora de Deus. E ele já nasceu numa manjedoura. Ele a si mesmo se esvaziou, sendo o Rei da Glória. Ele não veio para ter uma vida cheia de regalias, de confiança em si mesmo. Ele sempre apontava para o Pai, dizendo que a sua vontade era fazer a vontade do Pai, que ele estava ensinando conforme a lei revelada pelo Pai. Jesus deu um exemplo de humildade ao lavar os pés dos discípulos.
Isso sim era humildade, fazer todas as coisas visando a glória de Deus, preocupado com a glória de Deus, com o louvor do Senhor, com a exaltação do seu nome. Veja, não é esta a atitude de Moisés. A pseudo-humildade de Moisés esconde um coração incrédulo, orgulhoso e soberbo. Moisés dá outras desculpas para não obedecer a Deus. Não sei o teu nome. E então Deus se revela a ele: eu sou. Você vai e diz: o eu sou te enviou, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. De vez em quando, esta mesma desculpa que nós usamos para não pregar, para não fazer qualquer coisa no reino de Deus, dirigir um estudo bíblico, fazer uma oração. Eu não sei fazer, eu não tenho esse conhecimento todo, mas Deus nos chama e Deus se revela. Ser um cristão é ser alguém que conhece intelectualmente a palavra de Deus, mas conhece de relacionar com esse Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó é o mesmo hoje, é o nosso Deus. Jesus Cristo é o eu sou, é o nosso Salvador, é o nosso libertador, é aquele que morreu e ressuscitou para que tenhamos uma viva esperança, uma fé eficaz, uma fé fortalecida, uma fé viva, uma fé bíblica. E ser cristão significa conhecer esse libertador, conhecer por meio de relacionar-se com ele. É por isso que nós lemos a Bíblia, estudamos esta palavra a fundo. É por isso que nós oramos, porque queremos conhecer mais desse Deus. E não pode ser, irmãos, uma desculpa para mim e para você, para não fazer a vontade de Deus, dizer: eu não conheço, o que é que eu vou dizer, quem é esse Deus? Moisés está se revelando como alguém incrédulo, que não tem um conhecimento real do ser de Deus, do caráter, da pessoa de Deus. E de vez em quando nós encontramos crentes que eles dizem assim: eu não sei por onde começar a evangelizar, eu não sei por onde começar a falar de Deus, do amor de Deus, da salvação. Comece a partir daquilo que Deus já fez na sua vida. Comece dizendo para as pessoas aquilo que Deus fez por intermédio de Cristo em você, na sua família. Daí você já começa a falar de fato quem é Deus. Então Moisés já usou duas desculpas: eu não sou ninguém. De fato, Deus chama pessoas que não é ninguém e faz deles instrumento nas suas mãos. Moisés diz: eu não sei o teu nome, não tenho esse conhecimento, não sei quem é o Senhor. Mas no cristianismo não existe essa desculpa para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Eles conhecem, eles se relacionam e experimentam da graça desse Deus. Mas Moisés ainda diz: quando eu for, os anciãos não crerão em mim. Essa era a preocupação de Moisés. As pessoas mais velhas não vão crer em mim. Talvez ele estivesse relembrando o seu histórico desde o nascimento. Talvez ele estivesse trazendo à memória o seu assassinato do egípcio. Talvez ele estivesse trazendo vários dos seus pecados à tona e dizendo: eles não crerão em mim. Até mesmo alguns dos hebreus, quando estavam lá após o episódio de Moisés matar o egípcio, ele diz assim: mas você vai fazer conosco igual fez com os egípcios? Porque há uma resistência anterior à liderança de Moisés. Mas agora Moisés está argumentando com Deus: eles não crerão em mim. A questão, queridos, que ainda é uma preocupação no coração de muitas pessoas, é se as pessoas crerão no que vamos falar, se você crê ou não no que está sendo dito aqui. Mas isso não é uma alçada que cabe a nós, instrumentos nas mãos do Redentor. Cabe a nós pregar, porque convencer do pecado, da justiça e do juízo é ministério do Espírito Santo. Se as pessoas vão crer, é um ato da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Se as pessoas crerem e se renderem ao chamado de Deus, à pregação da palavra de Deus, não é glória para nós, é glória a Deus. A honra e o louvor é dado ao Senhor. Então não deve ser uma preocupação minha e sua se as pessoas não crerão. Mas no fundo, quando Moisés diz assim: os anciãos não crerão em mim, ele está dizendo que ele não crê de fato. Muitos não evangelizam porque são incrédulos. Muitos religiosos não falam de Jesus porque não creem em Jesus.
Muitos não falam de Deus porque o seu coração camufla por meio de uma religiosidade hipócrita e vazia, um coração incrédulo. É por isso que se tornam cristãos como ornamentos, para nada serve como instrumento de Deus, como instrumento de proclamar a libertação, são apenas como vasos de enfeites, vasos com flores, apenas ornamentos, não são instrumentos. Quando Moisés diz, eles não crerão, no fundo ele está dizendo, eu não creio. E Deus disse a Moisés, os sinais seguirão a você. Moisés ainda continua dando desculpa à sua desobediência, tentando encobrir a sua incredulidade diante do Deus onisciente, como se isso fosse possível. Deus conhece o seu coração. Moisés diz assim, eu não sou eloquente, eu não sei falar bonito, eu não sei falar bem, eu não sei orar bem, eu não sei pregar bem. São desculpas que apenas camuflam o pecado do seu coração. Mas Deus sabe da motivação do seu coração. À luz dessas argumentações, Deus então levantou Arão para ser um ajudador de Moisés. Mas quando insistimos na nossa desobediência, nem sempre aquilo que pedimos de fato é bênção sobre as nossas vidas. Posteriormente, Arão, ele vai se juntar com os israelitas, lá no deserto, para fazer um bezerro de ouro. Isso está escrito em Êxodo capítulo 32. Arão e Miriam, posteriormente, eles vão se unir para criticar Moisés e a sua esposa, e gerar uma confusão no meio do acampamento dos israelitas. Mas Moisés não queria obedecer a Deus. Moisés estava cheio de desculpas, que para ele são justificativas legais, legítimas diante de Deus. Mas Deus conhece o coração de Moisés. Deus conhece os nossos corações. Moisés ainda continua dizendo, qualquer outra pessoa pode fazer melhor do que eu. Veja, é exatamente assim que a incredulidade vai criando formas e formas e formas. Muda-se a máscara, mas por dentro o coração incrédulo, a falsa humildade está presente. Outros farão melhor. Eu estou de férias agora. Há muitos cristãos que já estão de férias de Deus e do reino de Deus há muito tempo. São crentes frios, sem vida, sem comunhão, sem relacionamento com Deus. Hoje, o Deus que sonda o meu e o seu coração, Ele nos diz que as tuas desculpas não são suficientes para desculpar você diante de seus olhos. O salmista diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Deus conhece o seu coração. Deus sabe da desobediência do seu coração, dos motivos pelo qual você não obedece a sua palavra. E se não obedecermos na presença dEle, é impossível desobedecermos estando fora desse vínculo, estando fora desse relacionamento com Deus. O salmista também diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, mas ele pede a Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Talvez precisa ser essa a sua oração nesse momento. Deus conhece o meu e o seu coração. Deus sabe das vezes que esquecemos da sua palavra. Deus sabe das desculpas que usamos simplesmente para esconder os nossos pecados. Mas o meu e o seu coração está desnudado diante do Senhor. Está descoberta a presença do Rei da Glória, do Deus Todo-Poderoso. Mas a palavra de esperança para o meu e o seu coração é que Deus chama pecadores. Deus chama a uma vida de reconciliação, de obediência, de santidade. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele nos chama das trevas para a luz. A Bíblia diz que Deus nos alcançou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele, por intermédio da obra de Cristo, nos deu vida. Deus nos chama a um relacionamento com Ele. Deus nos chama a um desfrute de uma vida plena na sua presença. Deus tem uma missão a ser cumprida através da minha e da sua vida, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, de ensiná-los a amar a Deus, a obedecer a Deus e a viver uma vida santa. Se eu e você queremos ser um instrumento de Deus nesta geração, precisamos nos engajar a fazer aquilo que Deus quer que façamos. Há uma notícia maravilhosa que eu quero encerrar trazendo ela ao seu coração. Por intermédio de Cristo Jesus, eu e você somos chamados
a obediência. Por intermédio de Cristo Jesus e dos méritos da sua obra aplicada no meu e no seu coração, pelo Consolador, o Espírito Santo, nós somos capacitados à obediência. Talvez nos identificamos com as desculpas de Moisés, mas nós não podemos ficar somente nas desculpas. Precisamos nos comprometer em obedecer a Deus. Posteriormente, o relato de Êxodo diz que Moisés voltou juntamente com Arão e foi até Faraó e disse-lhe a vontade do Deus Todo-Poderoso. Nesse momento, ele tem que ser confrontado com o pecado da incredulidade, da falsa humildade do seu coração. Mas ele não permaneceu nesse pecado, ele cumpriu o propósito do Senhor. Talvez eu e você nos acostumamos a dar desculpas para os nossos pecados, para as omissões, para as negligências, para as vezes que nós não oramos como deveríamos, para a falta de um relacionamento profundo com Deus, para a falta de espiritualidade, para a falta de compromisso com a leitura das Escrituras. Quantas e quantas desculpas damos para não sermos fiéis a Deus, para não cooperarmos financeiramente com a obra de Deus? São desculpas que não passam aos olhos de Deus, elas apenas revelam a sua falta de compromisso, falta de conhecimento, de experiência com Deus, falta de um conhecimento real, e que talvez, meus irmãos, pela graça de Deus, nesse momento, o próprio Espírito Santo esteja quebrantando o meu e o seu coração, e tratando essas questões. Talvez pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor esteja trabalhando a minha e a sua vida agora, e nos chamando à vida de obediência. Deus nos capacita a cumprir a sua vontade. Jesus Cristo disse que quando ele fosse assunto ao céu, ele enviaria o Consolador, e o Consolador estaria conosco para sempre. O Espírito Santo, ele continua a obra de Deus no corpo de Cristo, que é a igreja. O Espírito Santo habita o meu e o seu coração, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele concede dons para que eu e você sejamos instrumentos hábeis, úteis na mão do Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus que nos chamou de uma vida de desobediência, ele nos capacita a uma vida de obediência, de santidade e de retidão neste mundo caído. Quando nós olhamos para o exemplo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia nos recorda por intermédio daquilo que ele passou, que a obediência é um caminho árduo. A obediência de Cristo custou-lhe a própria vida. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E qualquer ato de rebelião e desobediência não nos assemelha a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11:1: sede, pois, imitadores de Cristo, como ele também imitava. Veja, eu e você precisamos imitar Cristo. Eu e você precisamos andar como Cristo andou, sendo obedientes à vontade de Deus o Pai, comprometido em viver e fazer a vontade do Pai. Para Cristo, ser obediente custou-lhe a vida. Talvez para você, ser obediente a Deus e à sua vontade lhe custe muitas coisas. Pode custar relacionamentos com amigos, pode custar talvez convívio social, pode custar-lhe alguma coisa, e lhe custará. Jesus disse que no mundo nós iríamos enfrentar aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. E algumas dessas aflições, tribulações e dificuldades que enfrentamos no mundo, ela vem pelo fato de sermos cristãos, de andarmos com Cristo. Jesus no Sermão do Monte diz que se perseguiram a ele, perseguirão a mim e a você também, como cristãos. Semelhantes a Cristo, iremos sofrer por obedecermos à vontade do Pai. Viver uma vida no pecado é uma vida de fracasso. Viver uma vida em desobediência a Deus é caminhar no caminho de morte. E a Bíblia adverte, irmãos, que morrer sem conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, morrer sem ter certeza da vida eterna, é passar uma eternidade em sofrimento e ranger de dentes. Mas hoje Deus nos chama, por intermédio de Cristo Jesus, a uma vida de obediência. Hoje a palavra do Senhor nos recorda que o Deus que nos chamou é o Deus que nos capacita a sermos obedientes a Deus e cumprirmos a sua vontade neste mundo, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado por nos chamar, mas também, ó Deus, por esvaziar o nosso coração de todo pecado, de toda autoconfiança, de todo reconhecimento de nós mesmos para uma vida de dependência. Obrigado porque o Senhor fez de nós instrumentos para a tua glória. Fortaleça a tua igreja, fortaleça os irmãos, ó Deus, fortaleça a vida do teu povo em dias tão adversos, difíceis, que eles jamais esqueçam, Deus, que o Senhor os chamou, que o Senhor está com eles, que o Senhor os capacita para cumprir a tua vontade neste mundo, em nome de Jesus. Amém.